a gente convidou aqui para o nosso bate-papo doutora Flávia Gomes, que é otorrina. Tudo bem, doutora Flávia? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Obrigada, nós que agradecemos a sua participação com a gente. E também a Alessandra Neves. Tudo bem, Ale? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Como é que você está nesse exato momento? Estou mais ou menos. Tá com a voz fanha até um pouquinho, tá? Um pouquinho. O que você tem sentido? Então, sintomas gripais, mas são leves. Você sofre com sinusite? Sofri muito, Roberta. Quando era criança, então, foram as piores crises de sinusite que eu tive. Então, eu sentia muita dor de cabeça, dor de cabeça muito forte, latejava, uma pressão, assim, no rosto, nariz congestionado, então eu sofri muito. E isso era constante? Era constante, era constante. Na verdade, começava com um quadro gripal. A gente até confunde muito, como você falou, rinite, sinusite, o resfriado. É só uma semaninha de gripe, ou não? Já começou a acentuar isso, né? Isso, aí sempre começava com um quadro gripal. E aí eu ia piorando, mas emendava uma gripe na outra. Doutora, quais são os sintomas, então, da sinusite, para a gente começar a diferenciar de outras ites que a gente tem? Sim, Roberta. A sinusite ela é a inflamação dos seios da face. O que são os seios da face? São os espaços ocos dentro dos nossos ossos da face. Esse espaço é revestido por uma mucosa, que é aquela pelinha rosa, que produz uma secreção, que normalmente é transparente. Essa secreção ela é normalmente drenada para as fossas nasais por uns buraquinhos, os ossos de drenagem, como se fosse um ralo. Imagina uma sala que produz uma secreção e que pelo ralo vai para o nariz. Quando existe um fator predisponente que obstrui, que entope essa drenagem, como, por exemplo, um quadro gripal, um quadro de rinite, vai ocorrer o fechamento deste buraquinho, um desvio de septo, que atrapalha essa drenagem. E aí essa secreção se acumula ali dentro e vira meio de cultura para infecção bacteriana. Então a bactéria se prolifera ali e aquele sintoma que se inicia como uma congestão nasal, uma coriza hialina, um mal-estar de uma gripe, ele perdura por mais de 5 a 7 dias. É aquela gripe que não melhora, a gripe que vira a sinusite. Como? Quais são os sintomas principais? Exatamente isso que a Alessandra falou. Congestão nasal, o catarro verde, aquele gotejamento posterior, com aquela tossezinha que não melhora. Nem sempre vem febre junto com o quadro, isso é importante ressaltar, porque às vezes a pessoa acha que só existe a sinusite. Ah, mas eu não tive febre. Não, não precisa ter febre para ser sinusite. Dor no dente, aquele peso, aquela bola da cabeça que quando a gente abaixa dói. Aquela região, às vezes, até latejando aqui um pouquinho, Exatamente. E a gente usa muito como parâmetro para diferenciar uma infecção viral com a bacteriana o tempo. Passou de 7 dias, não melhorou o quadro, ou 5 dias, existe uma piora daquele quadro, aí nós temos que pensar numa infecção bacteriana que precisa de um tratamento com antibióticos. Isso que eu ia perguntar, a respeito do tratamento, porque às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu tô com sinusite e se não, já ouvi a expressão que se não for uma sinusite bem tratada, depois ela volta, ela pode piorar, pode acontecer isso, doutora? Pode acontecer sim, tá? Ela pode se complicar. Quem deixa passar com o tempo, por exemplo, infelizmente, está correndo risco disso? Está correndo risco, tá? Ela pode evoluir para um quadro de infecção periorbitária, até mesmo abscessos, que podem, infelizmente, se disseminar para o cérebro. Então, sinusite bacteriana ela tem que ser tratada, sim, com antibiótico de maneira correta. Sempre buscar a ajuda do profissional de saúde, do médico, para fazer essa avaliação também. Agora, Alessandra, você disse que na infância tinha muito. Agora, na fase adulta, tem mais quadro gripal, está mais controlado isso. Por quê? O que aconteceu? O que você fez? Em 2009, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Então, todo aquele procedimento anterior na infância, adolescência, até a fase adulta também que eu tinha, com gripe, resfriado, rinite, sinusite, melhorou bastante. Ajuda mesmo, doutora? Ajuda muito. É importantíssima essa informação. Muitas pessoas ainda têm medo dessa cirurgia, mas a cirurgia é feita de maneira muito segura. Nós usamos vídeo, o paciente não precisa ficar com tampão. O que é isso? O septo é a parede que separa uma fossa nasal da outra. Quando ele está desviado, torto, muitas vezes ele bloqueia a saída esse buraquinho de drenagem que eu falei. Ou mesmo existe um bloqueio ósseo desses ossos. Na cirurgia, a gente corrige esse septo. Nós
muitas vezes ampliamos esses ósseozinhos de drenagem para melhorar essa drenagem de secreção e também diminuímos os cornetos, que são estruturas dentro do nariz que servem para filtrar e esquentar o ar do pulmão, mas quando muito inchadas atrapalham aí essa drenagem, então a gente também diminui. Isso tudo favorece uma melhor respiração, uma entrada de ar e, ao mesmo tempo, a drenagem dessas secreções que não ficam mais acumuladas. E assim a gente consegue diminuir a frequência das sinusites, ou mesmo a pessoa pode nunca mais voltar a ter. Né? Outra qualidade de vida, né, Lê? Totalmente, Roberta. Totalmente. Hoje eu sou outra pessoa. Você tinha sempre que entrar no antibiótico, igual a doutora falou? Como é que era o caso da sua sinusite? Então, quando criança, sim. Né? Então, quando minha mãe sentia que eu realmente não estava muito bem, porque reclamava muito de dor de cabeça e tive alguns episódios de febre também, minha mãe me levava ao médico e, assim, naquela época a gente só tinha nebulizador na clínica, né? Não tinha nebulizador em casa. Então, fazia a nebulização na clínica, né? E em casa, a mamãe entrava com medicação. Ó, tem muitos relatos aqui na infância, viu, doutora? Chegou um pra gente também, uma mãe falando, meu filho tem 4 anos, ele tem sinusite, ele não reclama de dor, porém uma secreção que aparece, que não acaba, né? Que ela fala que parece que não acaba. Não escorre, porém fica fanho, com tosse. O que eu posso fazer para aliviar? Vamos lá. A lavagem nasal com soro fisiológico é um procedimento importante que ajuda aí na drenagem da secreção. Ela tem que ser feita com muito cuidado, porque hoje, com o advento das garrafinhas, que fazem aquela lavagem com alto volume, a garrafinha, se você apertar ela muito forte ou jogar ela, fazer a lavagem com a cabeça para trás, esse soro pode ir para o ouvido, levando a secreção para o ouvido, dando dor de ouvido e uma otite. Então, a lavagem ela deve ser feita de maneira devagar, com a cabeça para frente. Criança, ela tem que cooperar, né? Não adianta segurar a criança. Eu já vi vídeos na internet da pessoa ensinando a lavar, segura a criança na cama, né? Na marra, deitada e joga o soro. Isso vai levar a secreção toda para o ouvido. E aí pode virar uma otite, né? Então, lavagem com soro fisiológico, hidratação, tomar bastante líquido. Nós recomendamos também o uso de mucolíticos oral. E nesse momento que o catarro está grosso, é importante evitar o uso de antialérgicos. Catarro grosso, verde, amarelo, não use antialérgico, porque isso vai ressecar ainda mais esse catarro que a gente, nesse momento, quer colocar para fora. Olha, dessa eu não sabia. Tem aqui outro relato. Meu irmão tem sinusite crônica. Quando ele espirra, ninguém fica perto. De tanto chega a dar mau cheiro. Pode acontecer isso, é? Pode acontecer. Olha. Roberto, eu faço muita cirurgia de sinusite. E quando a gente está lá e abre aquele seio da face, drena aquele pus, aquela secreção, como se fosse um furúnculo. Já viu drenar um furúnculo que sai? Então, aquele seio da face acumula um pus que realmente dá mau cheiro. E só abrindo, drenando aquilo ali, lavando aquela cavidade para acabar com isso, realmente. Ó, nosso tempo está acabando, mas respondendo a pergunta dessa mãe, falando que a filha tem 3 aninhos e toda vez que ela vai dormir, a tosse piora. Por quê? Porque quando deita, o catarro ele desce aqui dos seios da face, lá para baixo, para a traqueia, né? Para a laringe, e aí a gente tosse para não deixar, é um reflexo de defesa, para não deixar aquele catarro descer e para o pulmão virando uma pneumonia. Olha, doutora, se tivesse mais tempo, a gente ficava aqui até amanhã. Tem gente falando aqui também. Boa tarde, gostaria de perguntar, doutora, se lavar a cabeça ou ser sensíveis a cheiro agrava a sinusite? Pode agravar a sinusite? As rinites, né, alérgicas, elas acabam sendo fatores predisponentes para sinusite de repetição também. Tá e certo. aí o banho frio, o cheiro pode... Tá vendo, né? Ale, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Hoje está tudo bem. Eu tô bem. Está medicada. Né? Tô medicada. Meu filho hoje tem, né, sinusite, inclusive já foi internado uma vez por conta da sinusite, né? Ele está com um quadro gripal agora, mas já entrei com uma medicação fitoterápica que ele está se dando muito bem. E essa da lavagem tem que tomar cuidado mesmo, que uma vez eu acabei desenvolvendo uma otite no meu filho por conta de uma lavagem à força. Exatamente. Tá vendo, doutora? Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que Volte agradeço, sempre, adorei seus esclarecimentos. Ale, um beijo no filhão, tá bom?